Saiu o som agora? Melhorou? Voltou? Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo, peraí. Que vai. Melhorou o meu som? Fale comigo. Ficou bom agora? Boa. Beleza. E aí, como vocês estão? Falem comigo. Sobre o que vocês querem que eu fale? Vocês querem que eu ajude vocês? Mentoria gratuita. Ah. Tá sem som de novo? Ah, bom. Então tá bom. E aí, gente? Quem aí na live já... Vocês não estão... Ok. Quem aí na live já pegou... Fala da camada dos sonhos e dos portais. Quem aqui já pegou o livro do RG e já tá lendo? Tava me ouvindo no Spotify. Tá guardando? Todos os livros chegam essa semana, tá? Todos os livros. Tem gente que já recebeu, tem gente que não recebeu. Fiquem tranquilos, já assinei todos. Já tá lendo, Vanessa? Como é que tá sendo? Não peçam profecias, gente. Pergunte ao Espírito Santo, tão simples. Pegou no lançamento, já tá chorando. Ainda não recebeu, o seu vai também. Quem quer comprar vai no link da bio. Lá na bio tem RG lá. E aí, gente? O que eu posso ajudar vocês? Só sabe chorar? Você gosta de live surpresas? Também gosto. É bom que vocês ficam atentos, né? Cadê as perguntas boas? Pra ver se me empolga. Cadê as perguntas? Perguntem, gente. Vamos lá. Como que eu posso ajudar vocês? Perguntem, sem medo. O que tá na cabecinha de vocês? Fala sobre portais. Essa galera não... Fala portais, não sei, Paloma. Vou falar no Pro. Aliás, alunos do Pro, semana que vem nós começamos a gravar módulo de sobrenatural, tá? Vou escrever pra vocês lá. E aí, dona Andréia? Cadê as boas perguntas? Rendição. Vou falar sobre obediência. Dores de Deus. Gosto muito de Dores de Deus. Muito legal.
Vou falar sobre obediência. Obediência também vai comunicar um pouquinho de dor de Deus. Rendição é vulgo obediência. Eu falo o seguinte: a palavra rendição ainda é uma palavra um pouquinho complexa para nós, né? Eu gosto de traduzir rendição pela palavra obediência, tá? É tão incrível que a gente precisa aprender algumas coisas que a gente não prestou muita atenção. Olha esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. O texto diz o seguinte: Agora que vocês... Eu tenho um canal no Telegram sim, depois o pessoal te passa o link aí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Diz o seguinte: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Um texto minúsculo, mas que dá para falar dele 5 dias, de tão profundo que é. O que acontece? Sei que muitos de nós, quando eu pergunto para as pessoas, falam assim: como que nós somos purificados, né? Como nós somos purificados? Aí muita gente vai falar: nós somos purificados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sim, o sangue de Jesus nos purifica do pecado, certo? Mas a prática da obediência e obediência à verdade produz em nós uma purificação que é para essa ideia do ouro refinado no fogo, né? Uma das coisas que é muito importante a gente entender, isso... Alguém escreve para mim aí, é 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Aliás, vocês deveriam ler Pedro, tipo assim, uns 4 meses direto, pedindo revelação ao Espírito Santo, porque tem muita coisa ali muito profunda. Então assim, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Ok, estamos purificados do pecado, mas quem realmente está purificado do pecado? Como é que essa purificação do pecado funciona? Como isso acontece? Primeiro de tudo, nós somos purificados do pecado quando cremos. Mas essa nossa fé não pode ser uma fé vazia, como a gente vê por aí. Essa fé precisa ser uma fé que é expressa através dos nossos comportamentos, entende? Então a fé nada mais é do que eu corresponder àquilo que eu acredito. Fé é andar em conformidade com aquilo que eu acredito. Se minha vida não corresponde àquilo que eu creio, logo eu não creio, entende? Então isso é bem simples, mas precisa a gente entender um pouco mais profundo sobre essa fé, ok? Então uma vez que eu tenho fé em Jesus, Jesus me purifica do pecado, por quê? Porque eu recebo esse batismo dele, ou seja, eu recebo esse poder dele que me purifica. Logo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, nós não devemos mais viver uma vida no pecado e andar uma vida em santidade, uma vida em conformidade com aquilo que a gente acredita. Aí aqui é uma coisa interessante, porque falando em coisas que a gente acredita, a gente sempre vai tomar uma porrada aqui. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer uma coisa muito simples que a gente não entende. O texto diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir a mensagem de Jesus. Isso significa que nós não deveríamos crer, não deveríamos tomar para nós fé sem que Jesus tenha falado. O meu desafio sempre é você olhar para a sua vida e perceber quantas coisas você está fazendo nesse momento que não foi Jesus que te pediu. Ok? Se não foi Jesus que te pediu, logo você está fazendo as coisas do seu jeito. Mas o evangelho não pode ser para ser vivido do seu jeito. O evangelho é expresso através das palavras de Jesus dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice.
Contudo, entretanto, porém, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E depois você vê o apóstolo Paulo dizendo, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E é por isso, exatamente por isso, que eu acredito que a maioria das pessoas que dizem crer em Jesus, elas não creem. Por que não creem? Porque para que você tenha uma fé genuína, eu vou perguntar aqui para ver se alguém sabe, o que eu preciso fazer para ter uma fé genuína? Não é obedecer. Eu estou falando do primeiro start para ter essa fé genuína. Como que eu preciso ter fé? Tipo, lembra de Pedro? Pedro prega uma mensagem de incrível, né? Depois do Espírito Santo descer sobre eles. Gente, o que eu preciso fazer para ter essa fé genuína? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Falem para mim, né? Falem para mim. Então, Pedro prega, as pessoas ouvem uma mensagem confrontadora e redentora acerca de Jesus. O que eu preciso fazer? Já vou ajudar vocês. Isso que eu estou me referindo é uma decisão, né? O que eu preciso fazer para ter essa fé genuína? Antes de crer, eu preciso ter uma decisão, certo? Então Pedro está ali pregando, o poder do Espírito Santo está convencendo o coração das pessoas, ainda não é o coração puro. Aí qual é a coisa que ele fala primeiro, em Atos capítulo 2 para as pessoas? Gente, depois que o Espírito Santo desce, Pedro prega, e as pessoas vêm e falam, o que faremos agora? O que Pedro fala para ele, gente? Cadê? Algum crente me ouvindo? Arrependimento, dona Laura. Obrigado. Qual o problema? Aqui a gente tem um problema gigante. Aqui a gente não tem um problema pequeno, a gente tem um problema gigante. Mas gigante, gigante, gigante. Porque a maioria das pessoas que dizem crer em Jesus não se arrependeram. E esse arrependimento é metanoia, né? É uma transformação, é uma decisão de não viver mais para si mesmo. É uma decisão de não mais viver a vida do modo antigo, é uma decisão de não mais viver uma vida no pecado, é uma decisão de não viver com as práticas pecaminosas. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que se era corrupto, não seja mais corrupto, né? O que bebia, larga esse vício, que usava drogas, o que usava pornografia. Ou seja, você precisa decidir com todo o seu coração, de uma vez por todas, se arrepender dessa vida vazia. Só que isso precisa ser uma decisão tão profunda, não possuída pela emoção, pelas lágrimas, mas possuída por uma decisão intrínseca do coração que vai decidir, ou seja, ela vai tornar você uma nova pessoa assim a partir do momento que você decidir. Uma decisão profunda. Uma vez que essa decisão é verdadeiramente pura, verdadeiramente genuína, verdadeiramente, do coração, né? Ou seja, que Deus, Jesus, o Espírito Santo entenda que isso é uma decisão pura dentro de você, verdadeira, absolutamente verdadeira. Ou seja, você tem que decidir largar a mão da sua vida toda, das coisas que você queria, de tudo que você desejava, de todas essas coisas que esse mundo ainda pode nos prender, entende? Esse arrependimento é um arrependimento muito profundo, não como as pessoas fazem de levantar a mãozinha, eu quero Jesus, mas na outra semana ela está vivendo a mesma vida podre, né? É um arrependimento genuíno, sincero,
diante de Deus, ao ponto de Ele ver sinceridade no seu coração e decidir, então, te introduzir dentro da purificação do pecado, ou seja, perdoar os seus pecados. Então, será, meus lords e ladies, será que vocês que me ouvem, será que nós tomamos essa decisão verdadeiramente? Será que nós tomamos a decisão de verdade de não viver mais para nós mesmos? Será que nós tomamos a decisão pura, assim, genuína, verdadeira, lá dentro do fundo do nosso coração, de não desejar mais viver essa vida vazia, de não querer mais, de abominar os desejos mundanos? Fale para mim. Se essa decisão verdadeiramente não é pura, eu sinto muito te dizer, mas você não se converteu ainda. E é por esse motivo que você ainda não se decidiu, que você tem tanta dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, em que você tem tanta dificuldade de viver uma vida para Jesus e tem tanta dificuldade de se relacionar com o profético, com o sobrenatural e todas essas coisas que são parte da identidade. Por quê? Porque ninguém pode fazer parte da nova natureza sem que se arrependam, entende? Só que esse arrependimento precisa ser uma coisa muito genuína, muito pura, muito pura. É com todo o coração. Entende? Então você tem que olhar para as suas práticas pecaminosas e para as coisas que a gente fazia e ter nojo, vergonha e falar: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de todo o meu coração. Eu decido a partir de hoje não viver mais uma vida vazia, mas viver uma vida nova. E quando você faz isso, você é alcançado por Jesus. Os olhos dele vêm sobre você e ele te insere no perdão dele. Ok, isso foi genuíno. Filho, então eu te perdoo. Bem-vindo à sua família. É o pai de braços abertos falando pro filho pródigo: bem-vindo, meu filho. Houve um arrependimento genuíno dentro do seu coração e eu te aceito de volta para dentro da casa do Pai. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Então receba o anel no seu dedo, sandálias nos pés, e o cordeiro que foi morto é parte do banquete da celebração da purificação dos seus pecados. Seja uma nova criatura, seja um novo homem, seja uma nova mulher. Quando isso acontece, então você é perdoado e o Espírito Santo vem sobre você como consolo e como garantia de que você é filho e como penhor de que ele vai voltar para te buscar. Eu não sei se as pessoas realmente experimentaram a verdadeira conversão, não sei. Porque o que eu mais vejo, o que eu mais percebo é que pessoas emocionadas vieram para um evangelho que negocia princípios e valores de uma vida vazia, um Jesus que aceita tudo e a todos de qualquer forma, e não é isso que está escrito.
Somente pessoas que se arrependem recebem essa capa do perdão. Então, somos purificados do nosso pecado. O Espírito Santo está sobre nós e ele nos transforma em uma nova criatura. Entende? É incrível isso. Uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E eu sou um novo homem. Eu sou uma nova criatura. E tudo muda. E eu tenho então uma nova natureza, não mais uma natureza pecaminosa, mais uma natureza de filho, uma natureza eterna que me faz semelhante a Jesus. Simples assim, entende? Eu não acredito, eu não consigo ver essa poderosa, genuína conversão gritando na vida de muitos. Não. Até porque quando eu não me converto de fato, quando eu não decido de fato, a minha vida não muda, eu ainda tenho muitas coisas para me fazer ficar quieto, né? Em silêncio, com medo, como uma ovelhinha muda. Mas os discípulos de Jesus, quando recebem o batismo do Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre eles, acontece o que Jesus disse de uma forma simples, e esse é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Ele fala: permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto, e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego, ela significa mártir, ou seja, você que é batizado, você que é submerso nesse Espírito de Deus, você recebe poder para ser um mártir. Você recebe poder para entregar a sua vida em favor de muitos por causa da mensagem do Evangelho. É como Paulo fala depois de receber uma profecia de Ágapo e tipo, não desce para Jerusalém porque eles vão te açoitar e te ferir. Eu estou pronto não só apenas para ser açoitado, mas estou pronto para ser morto. Ou seja, a evidência poderosa do batismo com o Espírito Santo é esse poder avassalador que nos preenche, nos capacitando a entregar as nossas vidas em favor de uma mensagem que nos transformou para sempre. É diferente, né? É muito diferente. Então, quando isso acontece, quando essa nova natureza nos preenche, quando esse estilo de vida novo e transformador é simplesmente, sabe, ele nos preenche, nós se tornamos novas pessoas. E aí nós estamos rendidos, estamos completamente rendidos para um novo estilo de vida, entende? Um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é um estilo de vida de rendição, que eu gosto de traduzir para obediência. E aí o Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, ele fala: agora que vocês purificaram a sua vida, aí ele fala, pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, ame uns aos outros de todo o coração. Pedro está dizendo que a partir desse momento que somos uma nova natureza, nós continuamos a purificar essa vida nossa, essa vida em busca de transformação, experiência com o céu e manifestação de um poder sobrenatural. Nós caminhamos nessa direção de transformação, sendo purificados pela obediência à verdade. E vocês sabem muito bem que a verdade tem nome, né? Então,
eu preciso obedecer à verdade. E aqui vai fazer muito sentido quando eu gosto de dizer a vocês que a Bíblia diz que esta fé que nós temos precisa ser construída com base naquilo que Jesus fala, porque a fé vem, ou seja, ela precisa ser construída com base na mensagem de Jesus. Então a pergunta central sempre será: quais são as coisas que nós estamos fazendo nesse momento que não foi Jesus que nos pediu? Além de a desobediência ser um veneno como um câncer que vai nos matar a curto prazo, ela vai nos destruindo, nos aprisionando, nos transformando em pessoas totalmente malignas, distante da realidade eterna. Por outro lado, a obediência tem o poder de nos purificar, a caminhar por esse caminho de purificação e transformação e redenção, onde construímos um amor sincero e fraternal, onde andamos em perfeita sinceridade uns com os outros e com amor genuíno, puríssimo, que é manifestado de todo o nosso coração. Então, olhando as Escrituras e olhando o estilo de vida que a gente vê de pessoas que dizem crer no Evangelho, é fatalmente dizer que as coisas são um pouco tanto quanto incoerentes. E eu acredito nisso, que Jesus está a chamar, a nos convidar, a nos confrontar no amor, a dizer: até quando você vai viver uma vida para si mesmo? Até quando você vai viver uma vida se importando com as suas coisas? Até quando você vai viver uma vida se importando apenas com a sua opinião e a sua vontade? Até quando você vai viver uma vida desprezando a verdade e a manifestação da verdade e do poder supremo que está disponível agora mesmo para nos transformar em novas criaturas? Essa é a pergunta. Até quando a gente vai viver uma vida escondido dessa grande verdade, dessa poderosa expressão da realidade divina que quer nos transformar enquanto ainda estamos presos no nosso egoísmo, no nosso ego, e uma vida completamente vazia e distorcida a verdade, onde de um fato nós não experimentamos ainda desse verdadeiro amor, mas estamos em busca de pessoas que nos digam o que fazer. Por favor, me dê uma profecia, ore por mim, me dê uma palavra, ou faça algo por mim, quando na verdade tudo que você precisa está dentro de você, dentro do seu coração, e você só precisa se render. Como é isso? Não tem palavras, não tem orações, não tem nada que ninguém possa fazer por você que chegue aos pés do que a cruz já te entregou. Então, por favor, você que me ouve, analise seu coração de forma muito profunda e perceba: será que eu realmente me arrependi? E eu estou 100% decidido a viver uma vida não mais para mim mesmo, mas uma vida completamente rendida aos desejos do Espírito Santo? Então, se isso é verdade, será que cada passo que eu dou ao dia após dia está me levando direto para os desejos da vontade expressa de Deus no meu coração? Será que aquilo que eu faço a cada segundo da minha vida é uma expressão do desejo mais simples e singelo da vontade de Jesus? Será que o que eu estou fazendo agora é exatamente aquilo que Jesus deseja? Ou será que eu estou longe demais de ouvir a voz do Espírito Santo
Eu estou rodeado demais de problemas, circunstâncias e coisas que me prendem, que eu mesmo tenho causado pelo tanto de tempo que Deus falou comigo e eu não obedeci. É que eu estou numa rota tão distante que eu já não sei mais nem como voltar atrás? Hein? Me diga, será que eu estou sendo sincero com meu coração ou eu estou em um lugar onde eu estou culpando a todo mundo por causa dos meus fracassos? Já dizia um sábio que o ser humano é especialista em justificar os seus fracassos. É que a nossa vida não é apenas um mero cobertor onde nós escondemos quem nós somos de verdade, cheios de feridas, dores, lepras, insônia e amargura, tristeza e ausência de perdão? Ou será que verdadeiramente eu estou nu, despido diante de um Deus que sabe todas as coisas e sonda corações, e Ele sabe exatamente o que eu preciso, o que eu penso e o que está dentro de mim, e estou seguindo a sua voz e fazendo o que Ele deseja? Será? Essa é a reflexão que eu penso todos os dias. Será que essa geração realmente entendeu? Será que eu estou convivendo com pessoas, enganando essas pessoas, sabendo que o meu desejo era nem estar com elas? Mas por causa da aparência do que os outros vão pensar, eu preciso ficar aqui fazendo uma sala. Né? Será? Então, a verdade é que nós não cremos. A verdade é que nós não cremos. E o problema mais grave é que a gente não sabe quanto tempo temos. Eu não sei se mais um dia, se mais uma semana, ou mais um mês, ou talvez algumas horas. Será que estamos prontos para olhar nos olhos do homem com chamas de fogo nos olhos e de explicar, não, olha, veja bem, eu não tive tanto tempo assim, na verdade eu estive preocupado com meus afazeres e não consegui manifestar o que você queria e eu infelizmente vivi uma vida para mim. Como vamos suportar olhar nos olhos desse homem e querer explicar o inexplicável e as nossas desculpas esfarrapadas e as nossas obras egoístas que foram construídas sobre a areia vão ser destronadas como pó? Como? Será que estamos prontos para passar tamanha vergonha onde os nossos gritos e lágrimas de arrependimento vão ecoar pela eternidade? Não, 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 não. Eu não tive como escolher, eu não tive tempo, eu tive medo, eu tinha vergonha, Será? Será que estamos prontos mesmo para essa realidade? E o que é incrível é que a gente não se importa. E eu posso provar para você que a gente não se importa. Existe um número assustador, não é? Se você entrar no Google agora, se você entrar no Google agora e você colocar, quer ver? Se você entrar no Google agora, aí, aqui ó, se você entrar no Google agora e colocar quantas pessoas morrem por ano no mundo, você vai se deparar com um número acima de 40 milhões de pessoas, tá? Em 2018 a gente tinha um número ainda maior, né, expresso pelo caos de algumas coisas acontecendo em todo mundo, em torno de 50 milhões de pessoas por ano morrendo. E aí a gente ainda fica preso numa ideia, tipo assim, não,
quando Jesus voltar, o que a gente não entende é que se você morreu hoje, Jesus voltou para você. Então vamos trabalhar com esse número de 50 milhões de pessoas morrendo por ano. A gente tem mais ou menos 151 mil pessoas morrendo todos os dias, ok? Então a gente teve aqui, ó, vou pegar o número de 2020, 55 milhões de pessoas morrendo a cada ano. 151 mil pessoas morrem por dia. 6.316 pessoas morrem por hora. 105 pessoas morrem a cada minuto. Você entende? Quase 2 pessoas morrem a cada segundo. Aí eu te pergunto, desses 55 milhões de pessoas que morrem no mundo todo, quantas por cento dessas pessoas você julga que verdadeiramente estão salvas? Responde para mim. $55 milhões de pessoas morrem por ano. Quantas dessas 55 milhões de pessoas que estão morrendo por ano, quantas dessas pessoas você julga estão salvas? Fala em percentuais. Quantas pessoas você julga? Quantos por cento vocês acham? 1%? 10%? Quantos por cento vocês acham? Escrevam para mim. Quantos por cento vocês acham? 10% no máximo? Ok. E aí eu te pergunto, 55 milhões menos 10% vai sobrar 50 milhões. Há quem diga que 1%. Eu te pergunto, nós temos mais de 100 mil pessoas morrendo por dia. E a minha pergunta para você é, isso não é o suficiente para fazer você pregar o evangelho? Isso não é suficiente para fazer você sair do seu lugar e falar do amor de Deus? Muito mais do que falar, mas simplesmente se arrepender genuinamente e serem transformados, e serem tocados, e serem confrontados por essa verdade, e serem de verdade, e expressar o amor de Deus de verdade. Como pode? Será que não é suficiente? Será que isso não é motivo suficiente? O que vocês acham? Se isso não é suficiente para nós, essa quantidade de pessoas que estão morrendo sem Cristo, eu não sei mais o que dizer. Então, o egoísmo mais absurdo que temos dentro de nós é que a gente apenas está vivendo para nós mesmos e não estamos dispostos a mover uma palha em favor de outros. É simples assim. E aí? O que vocês me dizem? Falem, gente, para mim, o que vocês me dizem? Será que realmente nós se convertemos e cremos? Será que você tem coragem de assumir isso aqui para mim? Fala para mim. É incrível, né? Será que você consegue assumir, se você aqui
verdadeiramente olha para dentro de você e fala assim, não, realmente eu ainda não me arrependi. Você consegue dizer aqui, ó, realmente eu não creio? Né? É isso. Simples assim. Se a nossa vida não reflete essa expressão de Jesus em nós, infelizmente nós não cremos. Obrigado. De fato, tenho vivido para mim mesmo sem pregar Jesus para outras pessoas. Pois é. Me arrependo, mas acho que ainda não é o suficiente. Isso significa que você não se arrependeu. Porque quando você recebe o toque do Espírito Santo, de fato, ele te completa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos. Simples assim. É triste o diagnóstico da nossa geração, né? É muito louco. Pois é. Quantos aqui que estão me ouvindo agora não estão fazendo o que Jesus pediu? Coloca assim, ó, eu não estou, só para eu ver, para eu ter noção do diagnóstico. Coloca aí para mim. Quantos aqui não estão fazendo o que Deus pediu? Coloca eu não estou. Quantos aqui que estão me ouvindo não estão fazendo o que Jesus pediu? Coloca assim, ó, eu não estou. Tem gente que nem sabe, ó, eu não estou. Quantos que estão me ouvindo têm certeza que não está fazendo o que Jesus nos pediu? Eu não estou. Aí. É louco, né? Não sabe ainda, é pior ainda, né? Eu não estou. Eu não estou. Pois é. Então é isso. Quero deixar vocês com essa reflexão no seu coração. E eu convido você, não aqui na live, mas ao desligar da live, dentro da sua casa, no seu quarto, junto com Jesus, você ser sincero com Ele e dizer: Jesus, eu quero ser diferente, eu realmente quero me arrepender e viver uma vida diferente. Simples assim. Louco, né? Mas fiquem atentos. Vou falar uma coisa para vocês. Esse mês de setembro nós vamos gravar. Vai acontecer muitas coisas, tá? Amanhã a gente divulga para vocês no Instagram. Mas nós vamos ter um evento bem grande que vai chamar Day One Profético aqui em São Paulo. Vai ser no dia 28 desse mês ainda. E lá nesse evento nós vamos falar muito sobre isso, né? Sobre o chamado, sobre o que fazer, sobre como aprender, sobre como ouvir. E você vai ter oportunidade de aprender. Aí tem gente que vai estar lá, né? Dona Suzy, Raquel, muito legal. Amanhã a gente vai divulgar para o pessoal geral todas mais informações na internet. Outra coisa, dia 14 agora
nós vamos gravar o PGM online, né, o curso das mulheres. Também fiquem atentos que a gente vai soltar informações essa semana. Amanhã, provavelmente, também. Quem quer participar vai ser incrível. E também queremos gravar em setembro Destravando Gigantes, que é totalmente focado para esse assunto aqui de transformação, de chamado, de identidade, de reino e de fazer o que Deus tem nos pedido. Simples assim. Então fiquem atentos, tem muita coisa acontecendo. Jesus está chamando muitos de nós para vivermos uma vida para Ele. Como sempre digo, obrigado por me ouvirem. E se precisar de mim, eu estou por aqui.